Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje é dia de conferir a primeira edição de Herdeiro do Apocalipse, lançada em junho de 2024. A história começa no Egito, onde 4 figuras estão em exposição na entrada de um local aberto para turistas. Um homem passeia com sua família e pede para uma mulher tirar uma foto deles. Eles esqueceram seu bastão de selfie, mas de repente a mulher fica paralisada. O homem se irrita, pensando que ela não quer tirar a foto, quando uma pedra acerta seu ombro e ele se vira assustado. Algo é ativado no templo egípcio, causando um forte tremor que leva os turistas a se afastarem do local. Séculos atrás, Apocalipse construiu essa estrutura para testar os maiores guerreiros da Terra, pois acreditava que o mundo havia se tornado extremamente fraco sem suas mãos para guiá-lo. No mesmo lugar, vemos Miragem e Rictor chegando para participar do desafio de Apocalipse. Miragem não tem ideia de onde foram teleportados, não sente ninguém por perto e chega a pensar que talvez estejam em Araco. Rictor, no entanto, pode sentir a rocha e o solo abaixo. Ele conhece Apocalipse muito bem e sabe que ele quer julgá-los para ver se são dignos de guiar o planeta. Então, os testará na Terra e não em Araco. Enquanto continuam explorando o templo, o chão se abre sob seus pés e eles caem sem saber para onde. Ao cair na areia, os mutantes não sabem se tiveram sorte ou azar. Embora não tenham se machucado na queda, a areia movediça ameaça engoli-los. Miragem percebe que não é uma areia movediça comum e pede a Rictor que entre em ação, lembrando que partículas de areia são pequenas rochas, então basta ele usar sua habilidade mutante. No entanto, Rictor não responde, deixando Miragem preocupada. Voltamos um pouco no tempo. Rictor continuou seus estudos, o que impressionou Apocalipse. Rictor era grato a Apocalipse. Ele lhe deu um propósito, mesmo depois de terem lutado em Krakoa, e mesmo não estando em Araco quando Apocalipse precisou dele. Para quem não sabe, durante a Era de Krakoa, Apocalipse treinou Rictor no uso da magia mutante e em como utilizar adequadamente seus poderes. De volta ao presente, após a demonstração de poder, Miragem revela que ficou preocupada por um segundo. Rictor parecia diferente, e agora ela percebe que ele realmente quer isso e acredita no plano de Apocalipse. Rictor pede desculpas e diz que não quer que ela a interprete mal, mas acredita que este destino pertence a ele. Miragem discorda, ainda há muitos desafios entre eles e o prêmio. Falando em obstáculos entre eles e o troféu, vemos Gorgon e Amy, que também estão sendo testados. Ela tenta alertá-los sobre os perigos ao redor, mas Gorgon afirma que não precisa de ajuda. Amy pede desculpas e lembra que da última vez, Gorgon morreu e voltou como um covarde chorão, assustado até com uma brisa leve. Ela pergunta o que mudou. Gorgon explica que morreu novamente e passou pela sala de espera. Algum tipo de magia ou truque da Feiticeira Escarlate o devolveu ao seu verdadeiro eu, e logo depois, Apocalipse o recrutou. Gorgon descobriu que a nação pela qual morreu não existia mais. Ela foi destruída por loucos ávidos por poder. E falando em loucos, Sinistro também está no local. Ele luta para usar um aparelho, reclamando que isso é o que se ganha ao comprar armamento genético no mercado negro. Clonar a si mesmo se tornou um trabalho árduo, em vez de uma rotina diária. Com um simples apertar de botão, Sinistro foi capaz de criar e depois vaporizar uma criatura antes que ela o alcançasse. Ele não tinha certeza se funcionaria em algo sem um gene X, mas sua dúvida foi sanada. No mesmo lugar, Cable e Lin-Li lutam contra múmias. Cable pede que ela tenha mais cuidado, mas Lin diz que não precisa de ajuda. Ela está conectada a cada ser vivo e elemento da natureza no planeta, acreditando que poderia enfrentar a própria Gaia pelo direito de guiar seu futuro. Se ela quer jogar assim, Cable não vê problema, mas avisa que da próxima vez ela pode cuidar das múmias assassinas sozinha. Na página seguinte, Exodus caminha sozinho e ativa as armadilhas. No entanto, para um mutante de nível ômega como ele, esses obstáculos não representam ameaça alguma. Não muito longe dali, Wolverine, Forge, Cifra e Emma Frost estão presos em um labirinto.
Wolverine comenta que algo na pedra está afetando seu olfato, pois ela só consegue sentir a presença dos quatro. Eles se encontraram um pouco antes de entrar no labirinto e, por sorte, Forge e Laura sabem usar algumas técnicas de navegação antigas. Wolverine sugere que Emma deixe sua forma de diamante para testar seu alcance telepático, mas, antes disso, Forge ativa uma armadilha sem querer. Emma rapidamente recusa a ideia, explicando que sua forma de diamante é sua única proteção física contra as armadilhas mortais de Apocalipse. Ela admite que, se não conhecesse Laura há tanto tempo, desconfiaria das intenções dela. Algum tempo atrás, Apocalipse se aproximou de Laura, Magia e Synchro, convidando-os a participar de seu teste para ver se algum deles poderia substituí-lo. Mas antes que pudesse fazer a oferta, Synchro recusou junto com Magia, que havia acabado de abdicar de seu trono no Limbo e não queria um novo assento de poder. A única que aceitou foi Laura. De volta ao presente, Cifra toma a dianteira, sentindo que começou a entender um padrão no labirinto, talvez detectado por seus poderes de linguagem. Assim que diz isso, ele ativa um gatilho e a parede começa a cair sobre Doug. Wolverine age rapidamente, salvando-o a tempo. Ainda no chão, ela pergunta por que Cifra está ali, já que seu poder mutante é apenas falar. Ele não se ofende com a pergunta, pois também não sabe por que Apocalipse o escolheu. Ele pensa que outro mutante deveria ter tomado seu lugar. Voltamos ao passado, onde Anjo e Solaris ainda estavam em Araco. Anjo acreditava que Shiro o chamou até lá para conversarem, mas ele estava enganado. Não foi Shiro quem impediu esse encontro. Foi Apocalipse. Ele agradece a ambos por terem viajado de tão longe para ouvi-lo. De todos os seus muitos cavaleiros, Apocalipse sempre viu os dois como os mais propensos a ascender a algo maior do que meros servos. Ele sempre reconheceu o potencial inerente da raça mutante. Cada um deles havia sofrido por Apocalipse e emergido muito mais forte, temperados pela chama da revelação. Agora, cabia a eles avançar. Um deles poderia ser o sucessor de Apocalipse e continuar seu grande trabalho na Terra. Um discurso que deixou o Anjo furioso. Imediatamente, Anjo se transforma em seu modo arcanjo e lembra que passou por um inferno nas mãos de Apocalipse. Pelo bem dos mutantes, ele colocou sua dor de lado e viu Apocalipse tomar um assento no Conselho Silencioso porque confiava no Professor X e em Magneto, quando eles disseram que ele merecia. Mas a ideia de se tornar Apocalipse, ou ver alguém se tornar Apocalipse, é algo que ele absolutamente não poderia permitir, pois um Apocalipse já é mais do que suficiente para qualquer um sobreviver. O vilão responde, dizendo que poderia tê-los encontrado em qualquer lugar da Terra, mas escolheu aquele lugar para que pudessem ver o que o motiva. Quando o mundo era jovem, ele viu sua terra natal ser dividida ao meio. Por séculos, Araco sofreu, mas por séculos Araco resistiu. Apocalipse fez tudo o que pôde para preparar os mutantes deixados para trás para um dia se reunirem com sua família, para que um dia sua espécie fosse forte o suficiente para enfrentar o desafio imposto pela natureza de seu nascimento. Ele pensou ter alcançado esse objetivo quando Krakoa e Araco foram reunidas novamente, mas então Krakoa caiu e Araco resistiu. Enquanto ele viajar, garantirá que Araco esteja preparada para o dia em que todo seu povo esteja unido novamente. Assim como Apocalipse está guiando Araco, alguém deve guiar a Terra ao seu máximo potencial. Ele se ofereceu, mas foi rejeitado. Ele pergunta se algum de seus cavaleiros favoritos responderá a esse chamado. Com essa oferta na mesa, Solaris respondeu dizendo que, uma vez, a mera visão de Apocalipse o teria repelido e envergonhado, infundido um profundo medo em seus ossos. Mas agora, suas jornadas por Krakoa, Araco e outros mundos lhe trouxeram um novo senso de propósito. Ele sente que ainda não encontrou seus limites, mas este não é o caminho que deve seguir. Apocalipse promete que não forçará seu destino sobre eles, mas a resposta do arcanjo é muito mais severa. Ele acusa Apocalipse de mentir, de sempre brincar de ser Deus, e Arcanjo não permitirá que outra pessoa se transforme em um monstro feito à sua imagem. No presente, Sinistro acredita que chegou à linha de chegada, mas não está sozinho.
Gorgon e Amy também estão lá, além de toda a gangue. Parece mais uma grande festa, onde os participantes se reuniram no ponto de partida. Ao mesmo tempo, pequenas intrigas começam a surgir. Emma Frost fica surpresa com a presença de Cable. Ele explica que viveu em um mundo onde Apocalipse conseguiu o que queria. Então, é óbvio que ele precisa estar presente para ver o que Apocalipse está tramando. Doug avista Lin Lee e lamenta o que aconteceu no passado com Krakoa. Eles pensavam que ela tinha potencial para trazer paz e crescimento ao planeta com seu dom, mas acabou trazendo mal ao invés disso. Lin acha que foram muito ingênuos. Ela sempre fará o que for necessário para assegurar o futuro da vida na Terra, e ninguém vai ficar em seu caminho. Êxodo se aproxima de Sinistro. Para ele, o ladrão de genes não deveria estar naquele lugar. Forge o separa e lembra que Apocalipse prometeu que não haveria duelos até a morte. Embora ache que talvez deva abrir uma exceção para Sinistro. O vilão não teme a morte, eles não podem matá-lo de uma maneira que realmente importe, se é que perceberam isso, até que alguém pede silêncio. Um holograma de Apocalipse surge na sala. Ele declara que por milênios buscou o caminho traçado diante deles em Krakoa. Há a promessa de algo mais do que lutar contra os inferiores pelo direito de existir. Enquanto as pessoas se deliciavam com uma abundância de possibilidades e a ilha prosperava, por um breve momento, parecia que uma nova era havia começado, até que foi tirada deles. Agora estão novamente em tempos difíceis, com fome de esperança e potencial. Assim, um deles terá que liderar os mutantes da Terra rumo à prosperidade mais uma vez. Eles devem trabalhar juntos por hábito, mas não podem se enganar com o teste apresentado a eles, porque ele só vai terminar com um deles se tornando seu herdeiro. Apenas um seguirá seus passos e garantirá que os mutantes da Terra estejam prontos para enfrentar os desafios que terão pela frente. Portanto, se o restante irá sobreviver ou não, cabe a eles mesmos. Sinistro pergunta por que todos estão olhando para ele. Os obstáculos que enfrentaram para chegar a esta câmara foram apenas um prelúdio para o que os espera mais fundo no templo. Os desafios serão da mente e do espírito. Antes que Apocalipse pudesse completar, o holograma se desfaz. Emma acha que Apocalipse está sendo dramático, mas Forge suspeita que algo está errado. Então, a pirâmide no centro da sala explode. Mirage confirma que Rictor estava certo, estão na Terra. A explosão veio de uma cidade do outro lado do rio, colocando muitas pessoas em perigo. Mirage pergunta a Rictor quão rápido ele pode levá-los até lá. O rapaz menciona que Cable talvez pudesse teleportá-los mais rapidamente, mas ele está ocupado garantindo que Sinistro não fuja. Sinistro menciona se Cable achou que um punhado de humanos gritando o moveria ao heroísmo. Para ele, tudo não passa de um grande jogo. Mirage pede que ele seja razoável, eles devem ajudar os civis. Gorgon sugere que talvez isso faça parte do teste. Êxodos não duvidaria que o grande Satã estenda suas tribulações até a cidade e além. Ele nunca se importou em quem esmaga em sua busca por maquinações. Utilizando seus poderes, Êxodos se conecta com todos os mutantes e movem-se como um só. Dessa forma, poderão manter a integridade deste desafio. Ainda no templo, Apocalipse observa a distância e se diverte com a chegada de um visitante inesperado. Um teste apropriado para seu herdeiro. O intruso é Genocídio, o filho de Apocalipse. Seu pai o soltou neste mundo e por isso acredita que deveria ser seu único herdeiro. A segunda edição começa ainda no Egito. William desafia seu pai, Apocalipse, afirmando que não há necessidade de joguinhos quando seu verdadeiro filho está ali, pronto para purificar o planeta erradicando os fracos. Mas antes que Genocídio pudesse continuar seu ataque matando o inocente, ele é interrompido por alguém que diz não se lembrar dele em Krakoa. É Mirage. Ela declara que agora entende por que Apocalipse nunca o convidou para os almoços de família em Krakoa. É evidente que ele não era o filho favorito. Êxodo ressalta que a criança é extremamente forte, pois até seus poderes telecinéticos estão tendo dificuldades para quebrar seus bloqueios mentais. Genocídio grita que não é uma criança.
mas sim a cura final para a pestilência que se infiltrou nos ossos de seu pai. Mirage avisa a todos que a escolha do herdeiro terá que esperar e que ninguém morrerá nesta batalha. Sinistro decide deixar que eles lidem com o problema, dando um tapa na cabeça de Lin Li e desejando boa sorte à pequena ecoterrorista. Mas a garota do Armagedon fica furiosa e pede para ele tirar as mãos dela, dizendo que seus experimentos genéticos são uma afronta à natureza. Em seguida, ela se dirige até Genocídio. Lin Li precisa se apressar. Cada passo de Genocídio espalha toxinas pelo mundo. Ela pode ouvir a Terra chorar e está determinada a limpar essa mancha. Até que, quase que instantaneamente, seus poderes mutantes desaparecem, e ela já não consegue mais sentir sua conexão com a Terra. Enquanto Lin Li fica chocada, Genocídio aproveita a guarda baixa e a derruba com uma poderosa descarga de energia. No passado, vemos Lin Li eliminando uma gangue de criminosos e dizendo a Apocalipse que não tem compaixão por aqueles que não têm compaixão com seu planeta. Ele comenta que essa é uma crueldade digna de respeito. Enquanto Garota do Armagedon jaz derrotada em um monte de destroços, Sinistro aponta que Lin Li não foi a única vítima daquela explosão. Todo o bloco de apartamentos está prestes a desabar. Laura e Emma correm para ajudar os civis, mas não são suficientes. Emma pede a Êxodo que comece a agir como um mutante ômega, pois pessoas estão prestes a morrer e seus poderes poderiam deter essa catástrofe. Bennett diz que a rameira tem razão e envolve Genocídio com seus poderes. E o arremessa contra outro prédio. Como resultado do impacto, pedaços do edifício são lançados por toda parte. Cifra, segurando uma criança em seu colo, tenta acalmá-la, dizendo que tudo ficaria bem. Mas o dano causado por Êxodo fez com que os escombros caíssem sobre ele. Sem tempo para desviar, Douglas abraça a jovem e pede que ela não tenha medo. Felizmente, no último momento, eles foram salvos por Monet. Com isso, voltamos mais uma vez ao passado. Vemos o instante em que a Apocalipse se aproxima de Monet, e ela diz que o vilão tem apenas 10 segundos antes de Mercúrio retornar com seu chá verde do Japão. Então, ele precisa ser rápido no que tem a dizer. Ele responde que, apesar de sua postura de indiferença, ela sempre esteve muito comprometida com a raça mutante, mantendo seus pares em um padrão mais elevado. Em vez de sucumbir à selvageria, ela a domou. Apocalipse afirma que Monet não deve pagar penitência, pois tem um grande papel a desempenhar no que está por vir. Com a proposta feita, voltamos ao presente, onde Monet diz a Cifra para salvar quem puder e ficar fora do caminho, porque ele não é invulnerável. Em seguida, o chão sob os pés de Cifra o levanta. Rictor está usando seus poderes para levar os civis em segurança. Genocídio desestabilizou metade dos prédios no bairro. O filho de Apocalipse afirma que nenhum lugar da Terra é seguro contra ele e promete destruir o manipulador de pedras. Então, Rictor decide enterrá-lo sob uma montanha de escombros. Mas, assim como em outras tentativas, isso só serviu para deixar Genocídio ainda mais furioso. O vilão se ofende com a ideia de que pedras poderiam detê-lo. Ele é uma fornalha viva, e seu ataque é mais quente que o próprio Sol. Então, dispara seu poder contra Rictor. Cable não pode acreditar no que viu, mas Forge diz que terão tempo para lamentar depois, e que agora devem se concentrar em Genocídio. Os arquivos que tinham sobre William não estavam atualizados, e ele é uma ameaça muito maior do que pensavam. No céu, Êxodo está cansado das distrações. Ele sabe que é o único que pode resolver o problema. Utilizando seus poderes telecinéticos, ele remove todas as criaturas vivas da redondeza. No passado, Êxodo ainda lamentava a perda dos portais de Krakoa. Ele odiava Apocalipse por ter garantido que o povo de Araco vivesse em um paraíso, enquanto o resto dos mutantes esperavam no purgatório. Apocalipse sabia o quanto Êxodo o odiava, e estava bem com isso, pois não precisava de adoradores cegos. Ele questiona se Êxodo realmente queria confrontá-lo. Enquanto atacava Genocídio, Cable informou que todos os civis estavam a salvo longe dali.
Então, podiam descarregar tudo o que tinham sobre o vilão sem medo de danos colaterais. Genocídio, porém, ironizou a preocupação deles com humanos, dizendo que se tornaram fracos como seu pai, perdendo o fio da navalha e deixando o fogo a apagar. Enquanto a equipe intensificava o ataque, Gorgon correu por trás de Genocídio e desferiu um golpe certeiro, provando que sua espada ainda estava afiada. Isso deixou Genocídio vulnerável para que Emma, Monet e Wolverine pudessem vingar as mortes de Rictor e Lin Li. Elas atingem Genocídio e, ao mesmo tempo, Gorgon continua atacando. Ele comenta que a armadura de Genocídio o torna lento e vulnerável. William ri e diz que sua armadura não é para a proteção. A armadura é a única razão pela qual eles ainda estão vivos. E se ele não conseguir derrotá-los, vai espalhar seu bioplasma pelo mundo inteiro. Se seu pai quer testar a Terra, agora todos vão ver se ela pode resistir à praga do genocídio. Monet muda sua forma e se lança ao ataque, pedindo que o pervertido mantenha seu traje. Ela chama os outros para ajudarem, pois não pode detê-lo sozinha por muito tempo. Êxodo, cansado da batalha, declara que esse julgamento termina agora. Demonstrando suas habilidades ômega, Êxodo pulveriza Genocídio junto com tudo ao seu redor, incluindo Monet. Emma explode de raiva ao ver mais um mutante perdido. Mas Êxodo não se importava nem um pouco. Para ele, Monet conhecia os riscos do torneio e morreu como heroína, comprando tempo para que ele colapsasse Genocídio em um orbe hiperdenso, que ele segurava em suas mãos. Miragem começa a pensar que não deveriam ter aceitado o desafio de Apocalipse, enquanto Emma continua culpando Bennett. Ele pode controlar a matéria a nível celular e poderia ter afastado Monet do ataque. Êxodo pede que Emma mantenha distância. Ele ainda está suprindo a energia bioplasma de Genocídio e ninguém ali poderia suportar a exposição. Nesse momento, Sinistro se aproxima por trás de Êxodo e pergunta o que aconteceu, já que perdeu o final da luta, e toca seu ombro como fez com o Lin Li. De imediato, Êxodo perde o equilíbrio e cai, deixando o orbe hiperdenso cair. Sinistro lamenta, insinuando que o Ômega atingiu seu limite de poder. Os outros mutantes, percebendo o truque de Sinistro, se preparam para dar-lhe uma lição. Em Arakko, Apocalipse está decepcionado. Ele reuniu 12 dos mutantes mais promissores e inflexíveis do planeta, e seu filho mais desprezado quase os derrotou todos. Ele quase se arrepende de ter atraído Genocídio para o campo de testes. Nesse momento, alguém invade sua base, furioso, prometendo que Apocalipse vai se arrepender muito mais. Arcanjo jurou a Apocalipse que não permitiria que ele arruinasse a vida de mais ninguém em busca de sua ideia de sobrevivência do mais apto. Agora que Apocalipse recuperou sua casa em Arakko, ele não tem motivo para incomodar a Terra. Em Sabanur, responde que se Arcanjo quer ser o guardião da Terra, então deve estar preparado para morrer por ela. E assim termina a segunda edição. A história começa em Arakko, onde Warren chegou determinado a enfrentar Apocalipse. O Arcanjo não permitirá que o vilão manipule mais ninguém que ele se importe na Terra. Apocalipse não teme Warren, pelo contrário, ele respeita a paixão do Arcanjo. Mas o mutante precisa aprender que Apocalipse não recebe ordens de ninguém. Warren declara que não teme mais Apocalipse, pois já sobreviveu aos seus testes, à semente da morte e a tudo mais que o vilão lhe fez. Segundo em Sabanur, esse é o ponto. Ele quer que os outros sobrevivam como o Arcanjo. No Egito, os 8 participantes restantes ameaçam Sinistro. Cable acusa o vilão de trapacear desde o início. Forge concorda em eliminar Sinistro de uma vez por todas, mas não ali. Os cidadãos já sofreram o suficiente. Cable aceita, mas não tira os olhos de Sinistro. Miragem pede a Emma que acalme a multidão, mas ela não tem certeza se suas projeções reduzirão a tensão. Emma está pensativa e preocupada, pois sabe que Sinistro sempre planeja atrair todos eles. Ela gostaria que seus amigos também tivessem peles de diamante.
Sinistro toma a palavra. Ele admite que trair é seu passatempo favorito, mas alega ter razões válidas para participar deste desafio. No passado, ele procurou Apocalipse, oferecendo-se como herdeiro ao ouvir que em Sabanur procurava um sucessor. Apocalipse, no entanto, o agarrou pelo pescoço e recusou, afirmando que o gene mutante de Sinistro não era natural e que ele era apenas um pretendente de um pretendente da espécie. Sinistro não nega isso. Ele passou por muito para se tornar um mutante e pensava que isso era motivo suficiente para demonstrar que queria ver o sucesso deles. Voltamos ao presente. Enquanto os outros discutem, Cifra usa seus poderes mutantes. Ele conversa com os moradores locais, percebendo que estão assustados, e os tranquiliza, avisando que o perigo passou e que evitem se aproximar dos edifícios. Eles podem desabar a qualquer momento. Sinistro comenta que o tradutor é útil para mais do que fofocar em massa. Forge acha que Cifra é muito mais útil do que o vilão. Sinistro aproveita para lembrar que seu trabalho genético na ilha foi apreciado, pois permitiu a todos reviver graças ao seu brilhantismo. Nathan pede que ele se cale e pergunta o que devem fazer agora. Talvez devam procurar Apocalipse nos campos de prova. Emma responde que está cansada deste lugar e da situação. Gorgon surpreende a todos ao dizer que não precisam atravessar o deserto para chegar até Apocalipse. No meio da destruição causada pelo ataque de genocídio, revelou-se um canal sob as areias da cidade. Isso leva a crer que tudo foi planejado. Na verdade, eles nunca saíram do teste. Sem outra opção, os mutantes se preparam para entrar no túnel. Em Araco, o combate continua. Warren quer que Apocalipse entenda que a espécie mutante não quer sua ajuda. Apocalipse responde que isso ficou claro em seu último esforço para salvar Krakoa. Segundo o vilão, Xavier era um homem de visão, mas falhou com sua terra natal. Cabe a ele garantir que Krakoa não seja perdida como Araco foi. Cabe a ele ganhar esta guerra de ideias. Mas ele sabe que os mutantes que Xavier uma vez orientou se agarram teimosamente ao passado. Até mesmo aqueles que a Apocalipse respeitava falharam em ver que apenas ele poderia liderar os mutantes para um futuro melhor. Essa experiência humilhou o vilão, e ele sabe que não é quem os mutantes da Terra precisam para guiá-los agora. Os mutantes sobreviventes avançam pelo subsolo. Cable adverte Sinistro que, se ele fizer algo suspeito, Wolverine o cortará em pedaços. Cifra observa que as inscrições nos corredores não são aleatórias. Trata-se de algum tipo de linguagem. Ao apertar uma placa, ele ativa uma armadilha que quase mata Cable. Ele presume que as inscrições indicavam exatamente isso. Gorgon pede que não se preocupem, ele abrirá caminho. Nesse momento, Sinistro arremessa algo em Gorgon, dizendo que esse parece ser um bom momento para uma traição dramática. Laura apunhala Sinistro com as suas garras, mas já é tarde demais. O objeto atinge Gorgon, infectando-o. Gorgon é tomado pela raiva e se lança contra Cifra. Ele tenta se proteger, mas tropeça e quase cai no abismo. Felizmente, Forge o salva a tempo. Laura informa aos outros sobre o ocorrido. Sinistro arremessou um disco de controle em Gorgon, deixando-o em modo Berserker, tomado pela raiva. Ele está além da razão, e a única maneira de acabar com isso é neutralizando o Gorgon. Cable concorda e dispara contra o mutante. Miragem menciona que já houve mortes suficientes e acredita que há outra maneira de lidar com a situação. Ela lança uma flecha psíquica não letal, derrubando Gorgon. Para Sinistro, isso foi entediante. Ele esperava que Gorgon eviscerasse um ou dois antes de ser derrotado. Emma ficou furiosa. Sinistro está apenas sujando o nome deste desafio e, por ela, sua participação neste jogo acaba agora. Mas antes que Emma possa se aproximar, Sinistro tenta usar o olhar de Gorgon, mesmo inconsciente, para transformá-los em estátuas no labirinto sem fim de Apocalipse. Porém, Emma é mais rápida e impede que ele consiga, fazendo com que Sinistro fuja, prometendo que é o último mutante que ele usa como arma. No passado, vemos como Emma foi contatada por Apocalipse, e ela confessa que, embora tenha tentado manter a farsa perfeitamente, mesmo como Morena, não conseguiu, já que seu maior segredo é que, de alguma forma, ela se sente responsável.
No presente, Sinistro lança uma granada para trás, fazendo com que a ponte inteira exploda antes que pudessem capturá-lo. A explosão faz com que Emma, Gorgon e Wolverine caiam no precipício. Enquanto cai, Emma retorna à sua forma humana e usa seus poderes para obrigar Sinistro a se lançar no vazio. Ele obedece contra sua vontade, gritando que esteve perto de conseguir. Em Arakko, Warren não acredita que Apocalipse possa sentir humildade, e o vilão aceita isso, mas está disposto a priorizar as necessidades de sua espécie acima de seu próprio orgulho. Arcanjo quer saber se ele não se culpa pelas vidas perdidas no processo. Apocalipse afirma que não vai mentir. As vidas humanas importam muito pouco para ele, mas as vidas mutantes sim, além das repercussões que os mutantes possam enfrentar por tirá-las. Por fim, o vilão ativa um dispositivo que surpreende Arcanjo. Warren vê diante de si seus amigos que participaram do jogo de Apocalipse. Todos estão inconscientes e presos em cápsulas submersas logo após o momento de sua falha. Apocalipse diz a Warren que pode ficar ali para protegê-los quando acordarem, mas não pode detê-lo. Ele vai garantir que os mutantes tenham um futuro ao encontrar um herdeiro. De volta ao túnel, Cable propõe usar sua telecinese para mover os companheiros um por um para o outro lado da ponte. Mas Mirage está cansada, ela não vai mais tolerar os testes de Apocalipse, dizendo que já teve o suficiente e que vai sair dali. De repente, as estátuas ganham vida e bloqueiam o caminho. Cifra percebe que não podem voltar atrás e que precisam chegar ao fim, e assim termina a edição. A história começa ainda no Egito, onde os mutantes enfrentam gigantescas estátuas dos filhos de Apocalipse. Cable, confiante, afirma que não será derrotado por bonecos de pedra, mas Forge demonstra preocupação, sentindo que serão esmagados a qualquer momento. Mirage tenta manter o foco da equipe, sugerindo que as estátuas devem ter um ponto fraco. No entanto, Cifra revela que não há ponto fraco e que eles não estão ali para derrotá-las. De repente, sem aviso, as 4 estátuas esmagam os mutantes contra o chão, o teto e as paredes simultaneamente. Enquanto isso, em Arakko, Warren questiona Apocalipse sobre seu destino. Em Sabanur, com uma expressão enigmática, responde que sua decisão está próxima e que o herdeiro deve aceitar seu papel. O primeiro a ser procurado por Apocalipse é Cable, o homem fora de seu tempo, que sempre se opôs incansavelmente ao vilão em todas as eras. Apocalipse reconhece que Cable perdeu aliados, amantes e até familiares em sua luta. Quando Krakoa retornou, Apocalipse descobriu que seu povo em Arakko também se opôs a ele, tendo crescido todos aqueles anos sem sua orientação. Assim como os mutantes que Nathan treinou acabaram rejeitando Xavier e Magneto, o povo de Arakko não aceitou os princípios e ensinamentos de Apocalipse. Ele reflete que, para alguém continuar seu legado, precisa ser alguém que não hesite diante dos desafios. Quando Cable dispara contra ele, Apocalipse se sente satisfeito, pois precisa de um herdeiro que tenha coragem de enfrentá-lo. A determinação de Cable é certeza e implacável, e é exatamente por isso que Apocalipse o escolheu. Em seguida, Apocalipse pergunta a Nathan por que ele aceitou. Ele responde que aceitou para ter todas as armas à sua disposição e garantir que o futuro sombrio de Apocalipse nunca se concretize. E, se for necessário se tornar o próprio Apocalipse para evitar esse destino, ele está disposto a fazê-lo. Apocalipse então explica a Cable que seu presente e seu futuro são partes de uma roda que gira eternamente em suas mãos. Ele afirma que Nathan é tanto filho de Ensabanur quanto é de Summers ou Prior, ou Grey, e que sua luta jamais terá fim. Agora é a vez de Apocalipse visitar Forge. Ele o chama de o grande tecelão de ideias, reconhecendo que Forge é capaz de criar o que Apocalipse nem sequer pode imaginar. Por isso, Apocalipse veio até ele. Ele pede que Forge o acompanhe, prometendo que o fará lembrar do que lhe foi tirado. Forge observa através de uma janela uma cidade que parece mais bonita do que ele jamais imaginou. É a cidade do futuro, criada por ele. Forge a ofereceu de mãos abertas à humanidade ingrata.
uma solução para os problemas de superpopulação e crises alimentares. Mas, em vez de aceitá-la, a humanidade rejeitou a ideia, preferindo odiar e culpar os mutantes por todos os seus males. Com tristeza, Forge olha para a cidade sustentável, pensando em como ela poderia ter mudado tudo. Apocalipse comenta que Forge é um tecelão de ideias em um mundo faminto por novas soluções, mas que, muitas vezes, esses grandes visionários não têm acesso às ferramentas necessárias para transformar sua imaginação em realidade. Apocalipse então lhe entrega uma arma. Forge pergunta o que é, e Apocalipse responde que é a pistola neutralizadora, a tecnologia que ele desenvolveu para retirar os poderes dos mutantes, uma tecnologia que a humanidade jamais teria conseguido descobrir sozinha. Apocalipse questiona se Forge não acredita que ele mereceria o mundo que vislumbrou pela janela. Chega a vez de Mirage receber a visita de Apocalipse. Ele acredita que Danielle nunca conseguiu completar sua jornada de crescimento. Ela já foi uma Cheyenne, uma mutante, uma Valkyria, e mesmo quando perdeu seus poderes, ela não desistiu. Mirage responde firmemente que não precisa de poderes para provar que é uma X-Men, mas Apocalipse reflete que, apesar disso, ela ainda é ofuscada pelos outros. Dani comenta que é natural ser ofuscada quando se é um novo membro da família. Ela acredita que Apocalipse nunca entenderia isso, pois nunca houve ninguém antes dele. Em Sabanur, com um tom firme, responde que não houve ninguém que realmente importasse. Mas depois de Danielle, muitos surgiram, e mesmo assim, os líderes nunca abriram mão de suas posições de poder. Dani vê o incentivo à nova geração de mutantes não como uma competição, onde um precisa perder para o outro ganhar, mas como algo mais colaborativo. Apocalipse enxerga uma grandeza adormecida em Mirage, a menos que seus olhos o enganem. Dani, no entanto, responde que já enfrentou Selene e seus externos, ao lado de seus amigos e saiu vitoriosa. Ela só aceitou o convite de Apocalipse para garantir que nenhum outro imortal sedento de poder ultrapassasse seus limites. Apocalipse finaliza dizendo que uma piscina onde a água não circula gera pestilência, mas Dani rebate, afirmando que, do seu ponto de vista, o que ela vê é possibilidade. Finalmente, em Sabanur se encontra com Cifra em uma verdejante Krakoa. Apocalipse sente grande admiração por Douglas, pois, enquanto Xavier e os outros se proclamaram os porta-vozes da ilha, Cifra foi o único que realmente conversava com ela. Douglas foi um dos poucos mutantes que ousou desafiar o desejo do Conselho Silencioso, trabalhando tão próximo deles que nunca perceberam suas verdadeiras intenções. Douglas responde que, embora o Conselho falasse por Krakoa, nem sempre a escutavam, mas ele sim. Apocalipse admite que isso é verdade, e enquanto Cifra ouvia Krakoa, ele nunca o fez, pois sempre acreditou que seus métodos eram o único caminho para a evolução da humanidade mutante. Apocalipse só queria testar os mutantes no fogo e no sangue antes que os inimigos encontrassem os fracos de espírito. Douglas implora para que ele não faça isso novamente, para que não o faça perder tudo de novo. Apocalipse, mesmo concordando em ser um grande monstro mutante vivendo nas sombras, impulsionando a espécie pelo medo e pela força, reflete sobre o impacto de suas ações. Ele acredita que precisa de um herdeiro capaz de dominar as palavras, alguém que possa se mover entre a diplomacia e as mentiras sutis. Douglas, furioso, lembra que foi um dos primeiros a caminhar em Krakoa. Viveu sozinho na ilha por um ano e ainda acredita que nunca deveriam ter desistido dela. Apocalipse compreende sua tristeza, reconhecendo que Douglas perdeu muito, mas o lembra que a morte pode ser uma passagem para o renascimento. Em Araco, vemos Laura e Rictor despertando, embora Rictor esteja visivelmente abalado. Ele pensava que seria o escolhido, que esse era o seu destino, e agora diz que não conseguirá mais olhar Apocalipse nos olhos. Ele pergunta a X-23 por que ela aceitou isso, e ela responde com sinceridade. Quando Logan soube dos convites, ele se aproximou das pessoas em quem confiava e pediu que aceitassem, caso fossem chamados.
apenas para garantir que nenhum indesejável tomasse o controle, e que, se isso acontecesse, o matassem. Victor acha estranho Logan confiar em alguém, mas Laura garante que a lista é bem curta. Logo, mais 2 mutantes despertam, Cable e Forge. Cable pergunta onde eles estão. Emma revela que estão em Arakko e percebe que, se os 2 estão ali, significa que os únicos ainda na disputa são Dani e Douglas, o que coloca o futuro nas mãos dos jovens. Apesar que Emma preferia que não fosse assim. Forge questiona onde estão os outros, e Penitência responde que Lin Li e Gorgon partiram assim que acordaram. Êxodo foi cordial, mas não quis esperar no palácio do Grande Satã. Warren acrescenta que, embora Sinistro quisesse ficar com eles, ele o pegou mexendo nas cápsulas que ainda estavam fechadas. Quando Warren o ameaçou com suas penas metálicas, Sinistro lembrou que tinha outros lugares para ir. Forge pergunta como eles vão voltar para casa. Monet explica que Apocalipse deixou uma plataforma de teletransporte para eles. Emma comenta que eles devem agradecer a Warren por tê-los despertado, já que parece que o plano de Apocalipse era mantê-los congelados até a conclusão do torneio. De repente, mais uma mutante desperta, Mirage. Ao perceber que também não foi escolhida, sua primeira pergunta é: onde está Douglas? No Egito, Warlock e a esposa de Douglas aguardam ansiosos pela transformação. Apocalipse anuncia que os preparativos foram concluídos, pedindo que Douglas se levante do sarcófago e cumprimente seus primeiros discípulos. Bey exclama, cheia de orgulho pelo seu amado. Warlock dá as boas-vindas ao seu amigo da alma, enquanto Apocalipse diz a ambos: contemplem seu herdeiro. Contemplem Revelação. Douglas, agora chamado Revelação, foi escolhido por Apocalipse como seu herdeiro. Seu traje e rosto lembram Ensabanur, mas em tons dourados e amarelos. Revelação diz a Apocalipse que não guiará os outros pela força e pelo poder como ele fez. Ensabanur sorri, pois era exatamente o que esperava. Revelação sabe que novos líderes mutantes surgirão das cinzas de Krakoa. Ele os ouvirá, aprenderá com eles e, então, fará o que deveria ter feito para salvar o modo de vida mutante antes da queda. Irá revelar a eles o quanto estão errados. E assim, termina a edição. E aí, pessoal, o que acharam da conclusão de X-Men Herdeiro do Apocalipse? Escrito por Steve Foxe e com desenhos de Neto Dias. O torneio chegou ao fim e Apocalipse agora tem um novo herdeiro. Acredito que a maioria esperava que fosse Douglas, especialmente ao final da 3ª edição. Eu gostei da história como um todo. Não foi uma obra-prima, mas cumpriu o que prometeu. O visual de Revelação também me agradou. Quero saber a opinião de vocês. Gostaram da escolha ou acham que outro mutante deveria ter sido o herdeiro? Deixe suas opiniões nos comentários. Por enquanto é isso. Não esqueçam de apoiar o canal com seu like, se inscrever, compartilhar e ativar o sino de notificações. Obrigado a todos que ficaram até o final e um abraço, galera!